ação penal, porque, na verdade, embora seja uma lei que esteja ligada diretamente à esfera da administração pública, ou seja, um crime, né, que poderá ser praticado ou executado, melhor dizendo, observado aquelas 4 fases do crime que os senhores já estão acostumados, né, a trabalhar, que é a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Então, a execução desse crime e a sujeição ativa desse crime, ela se dá exatamente quando praticada por um agente público. Então, o agente público, aquele agente público previsto lá no artigo 2º da Lei 13.869 de 2019, né? O agente público é aquele que está vinculado à administração pública, seja por estar ocupando uma função pública, um cargo público, ou um mandato público, ou ainda um emprego público, né? Então, não podemos confundir o emprego público com o empregado normal, com aquele emprego normal do empregado, conforme prevê o artigo 3º da CLT. O empregado público, ele tem lá suas diferenças, e as maiores diferenças identificáveis estão exatamente na possibilidade do empregado público, como ele é um agente público, ele pode cometer aí na esfera administrativa a improbidade administrativa, lá da Lei 14.230, né, de 2021, que alterou ontem, a Lei 8.429 de 92, que é a lei que versa sobre a improbidade administrativa, assunto que nós trataremos na aula de amanhã, né? Então, hoje nós temos aí o abuso de autoridade, mas não só o abuso de autoridade, mas como crime de abuso de autoridade, né? O crime de abuso de autoridade, uma vez que a competência, ou seja, a legislação, em outros termos, o poder, o princípio da legalidade, né? O princípio da legalidade que norteia as atividades ou os atos administrativos das administrações públicas, logicamente, sempre levando-se em consideração as 3 esferas de administrações públicas: a administração pública federal, estadual e a municipal, dentro daquela organização político-administrativa, né? Aquela organização político-administrativa como se vê lá no artigo 18 da Constituição Federal. Então, essa lei 13.869 de 2019, ela trata exatamente do abuso da autoridade. O que é autoridade? Na verdade, a autoridade, ela é o resultado de 2 fatores, aí 2 elementos que são fixados em lei, por isso o princípio da legalidade. Então, nós temos aí o primeiro fator a ser analisado é o poder, ou seja, qual é o poder do agente público, até onde, quais são os limites de poder que a lei estabelece para um agente público. Então, todo agente público, ele é dotado de poder, né? Então, veja que esse poder, logicamente, levando-se em consideração o campo administrativo, né? Então, veja que nós temos aí esse poder atinente ou pertinente a um cargo público, ou a função pública, ou, se não, a um mandato público, ou ainda a um emprego público, né? Lá, logicamente, levando em consideração que os que exercem cargo público e aqueles que exercem emprego público, eles têm 2 formas de acesso à administração pública, sendo a primeira delas através do concurso público, né, como prevê o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, o artigo 27, inciso 2º da Constituição do Estado do Acre, também o artigo 12, inciso 2º da Lei Orgânica do município de Rio Branco. E a outra forma de acesso à administração pública, ela se dá dos chamados cargos em comissão, né? Os cargos, na verdade, são os cargos que são praticamente, como se pode dizer, convidados, né? São os ad nutum,
Ad inútil é aquele cargo público que pode ser convidado aí, ou seja, de livre nomeação e também de livre exoneração por parte do gestor público, né? Então, na verdade, quando se tem essa questão aí do agente público, tratando-se de cargo ou de emprego público, são duas as formas de investidura, ou através do concurso público, ou, se não, através do cargo em comissão, conforme prevê o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, e é uma prestação de serviço temporária regulada pela Lei 8.945, lá de 2009, né? Não, 93, 1993, Lei 8.745, 8745, de 93. Então, essa Lei 8.745 de 93, ela regula a prestação de serviço temporária, né, de pessoas físicas, hein? Não vamos confundir aí com os chamados terceirizados, né? Aqueles que estão previstos lá na Lei 6.019, né? A Lei 6.019 de 74, que é a Lei da Terceirização. É outra história. Lá nós temos a chamada pejotização. O que é pejotização? É quando uma pessoa física ela constitui uma empresa, né? Uma empresa pode ser uma empresa individual, né? Empresa individual até de responsabilidade limitada, uma EIRELI, né? Como prevê o artigo 980A do próprio Código Civil, a Lei 12.441, a lei que prevê a EIRELI, né? Então, veja que a pessoa pode, como EIRELI, mesmo que seja uma pessoa só, ela poderá firmar um contrato de prestação de serviço com base no que prescreve o artigo 594. O artigo 594 da Lei 10.406 de 2002. Então, veja que nós temos aí essa situação que não pode ser confundida com o temporário, ou seja, aquele que ocupa cargo em comissão, como prevê o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Então, vejo que são duas as formas de acesso àqueles que destinam-se a ocupar cargos públicos ou empregos públicos, como prevê a própria Constituição Federal, né? Então, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município da mesma forma. Então, veja que agente público é aquele que está vinculado à administração pública, seja por esses cargos, seja por ocupar esses empregos públicos, seja por ocupar essas funções públicas, e aqueles que somente detêm função pública, o caso dos notórios, na verdade, são aqueles como é que é agora me fugiu o termo, que eu quero que os senhores pesquisem, né? Como é que nós temos aí os honoríficos, na verdade. Então, os honoríficos, que fique bem guardado isso, que cai muito em concurso, a questão dos honoríficos são aqueles que somente ocupam função pública, eles não têm cargo público, eles não fazem concurso público, eles não têm acesso aí pelo concurso público, também não ocupam cargos em comissão, porque eles vêm um dia e aí prestam determinado serviço, e vão embora, né? Então, esses são os chamados honoríficos, que somente ocupam função. Eles não têm cargo, eles não têm emprego público, não ocupam nada nesse sentido, apenas eles são honoríficos, né? E essas pessoas, mesmo que elas venham para trabalhar meia hora para a administração pública, elas assumirão aí uma responsabilidade, né? E entre as responsabilidades, nós temos aí a própria improbidade administrativa, temos aí pode cometer abuso de autoridade, pode cometer crimes contra a administração pública, como prevê o artigo 327, principalmente no parágrafo 1º, né? O parágrafo 1º, inclusive falando no artigo 327, parágrafo 1º, ontem eu estava comentando, esses empregados que trabalham nessas terceirizadas, né? Aquelas que estão submetidas àqueles contratos